O diretório estadual do União Brasil disse que não fez despesa nenhuma desse tipo para a sua pré-candidatura. Teria sido tudo pelo União Brasil Nacional. Na prestação, no ofício que que o processo recebeu do União Brasil, tem despesas do transporte, compra de carro, aluguel de hotel, cerimonial, etc. Como é que foi feita essa contratação desses vídeos de pré-campanha? Quem que pagou, quem que acertou? O senhor se lembra? Toda a contratação foi feita pelo União Brasil Nacional. Né? Foi uma opção. Salvo engano, tem no processo a contratação da Delanteiro, né? Que era uma empresa de monitoramento de rede, produção de vídeo, marketing, que foi feito pela União Brasil Nacional. Serviços direcionados ao partido e a outros pré-candidatos que não eu somente. Então, quando se coloca aquela informação, né, foi pedido à União Brasil Nacional a informação do que foi gasto comigo. Quando eles mandam isso, está envolvido o que eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Eles prestaram serviço, por exemplo, consta lá para o pré-candidato à presidência do próprio União Brasil, a minha esposa, o contrato também minha esposa, e a outros pré-candidatos naquela época a deputado federal. E esses serviços, né, foram prestados, veja, tudo contratado, tudo feito direitinho, contratado pelos partidos com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não só mim. E até, como disse anteriormente, até 7 de junho, sequer era alguma produção relacionada aí a pré-campanha, a uma eventual candidatura no Paraná. Isso foi em março de 22, dia 30 de março, se não falei a memória. Como é que surgiu a contratação, então, não era suplente, evidentemente, Luiz Felipe, para fazer aquela assessoria jurídica ao União Brasil? Como é que surgiu aquela contratação? O Luiz Felipe, ele é advogado, tá? Ele foi contratado já na época ali do Podemos para prestar serviços jurídicos ao Podemos e para ajudar a estruturar aquela pré-candidatura presencial. Depois do União Brasil, eu indiquei, né, o Luiz Felipe, juntamente também com o Gustavo Guedes, que fizeram trabalhos em conjuntos. Se for examinar os autos, doutor, existe esse contrato, mas existem as peças que foram produzidas e os trabalhos foram prestados não somente para mim, mas para vários pré-candidatos, né, parlamentares, inclusive, do União Brasil, e foram prestados serviços igualmente ao próprio partido. O senhor que fixou? Essa é uma contratação, veja, as iniciais, e essa é outra afirmação leviana das iniciais, fala em caixa 2, não existe nenhuma evidência ou prova de caixa 2 em qualquer momento, seja no período anterior à campanha, ou seja durante a campanha. Tá? Não há evidência porque não houve esse fato. Senador, não tem problema nenhum. A minha dúvida é a seguinte, me ajude a esclarecer isso, claro. No meu convencimento, tá? O senhor é defendido por um dos grandes escritórios de advocacia eleitoral do Brasil, Dr. Gustavo Guedes, ok? Ele vai gostar dessa referência. Não, mas ele sabe, ele já atuou comigo aqui no TRS, os advogados sabem disso, ok? Do tempo que eu trabalhei aqui. O próprio União Brasil, se não me falha a memória, pagava R$60 mil por mês ao escritório Bonini Guedes, que é um valor razoável, normal, não vou entrar no mérito do valor, não é isso, ok? E pagou R$1 milhão para Luiz Felipe, que, ao que consta na inicial, não tinha nenhuma experiência eleitoral anterior. Tanto é que houve uma mudança na página da minha internet, em que não tinha a área de atuação do escritório era X, e naquela época mudou para também eleitoral. E tem uma certidão na inicial, em que não tem nenhum processo, de Luiz Felipe e, acho que é Vosgueral, e atuação do TRE. Eu quero saber, por isso que eu perguntei como é que você chegou nesse valor, porque há uma discrepância, concorda comigo? Não, veja, mas aí o trabalho que foi prestado pelo Luiz Felipe foi um trabalho prestado em conjunto com o Dr. Guedes, tá? E esse serviço que foi prestado, tinha o serviço que era direcionado a mim e tinha o serviço que era direcionado a outros candidatos e ao próprio partido. Inclusive tem peças, né, salvo engano isso está nos autos, que são assinadas em conjunto, pareceres escritos pelos dois.
Havia uma questão aqui, então, assim, por que foi feito assim, o assado? Aí eu não entrei nesse nível de tratamento porque eu não participei da negociação, da contratação ali. Faça a pergunta, porque há de convir comigo que pareceres a quase 250 mil reais em 4 vezes, dá 1 milhão, é um valor alto. Acredito que é ex-ministro supremo. Grandes doutoradores cobrem isso, não esse valor tão assim significativo, mas é o direito da parte. Mas era o trabalho feito em conjunto com o Dr. Guedes, que Vossa Excelência mesmo mencionou que é um dos melhores advogados do país, né? Atua naquele caso do Michel Temer, inclusive. Sem problema nenhum. Advogados do PL, doutor Bruno, tem alguma pergunta? Doutor, eu quero fazer só uma observação, que é a seguinte, eu gostaria ainda de prestar alguns esclarecimentos sobre alguns outros fatos, tá bom. Se houver essa possibilidade. Sim. Doutor Bruno, espere um pouquinho então. Mas aí tem outra situação, doutor, que eu vim esclarecer as questões colocadas por Vossa Excelência e pelo Ministério Público. Eu acho que o nível de leviandade das iniciais, que para mim foram ofensivos, eu vim aqui em respeito a Vossa Excelência, mas eu não pretendo responder as perguntas dos advogados do PL ou do PT, porque eu acho que eles que têm que demonstrar e não demonstraram nada do que afirmaram na inicial. Senador, eu agradeço o comparecimento de Vossa Excelência aqui, como senador da República, e vou fazer algumas perguntas, responda aquilo que bem entender, aquilo que você achar conveniente, ok? Com certeza. Como é que se deu a transferência do Podemos para a União Brasil? Como é que foi essa articulação? Como é que foi essa conversa? Que a inicial fala, trazendo notícias na época, de que inclusive Luiz Felipe participou dessa negociação. Claro. Doutor, é importante esclarecer, nessas iniciais tem algumas afirmações que, além de não ser demonstradas, elas, desculpe aqui a expressão, elas são levianas. Eu estava no exterior, vim ao Brasil para uma pré-candidatura presidencial para o Podemos. E havia um programa, um projeto do partido para crescer o partido a partir dessa pré-candidatura presidencial. Foram feitos os movimentos nesse sentido. Eu praticamente até na época não estive no Paraná, praticamente, só final de semana para repouso, mas nós não tínhamos atividade partidária nesse período. A atividade partidária era notadamente em São Paulo, inclusive isso está documentado nos autos, pelos próprios documentos que as partes apresentaram, e eu me empenhei naquela pré-candidatura presidencial. Chegou ao final ali de março de 2021, e nós começamos a perceber, eu e meu grupo, que não havia mais o apoio dentro do Podemos para prosseguir com a pré-candidatura presidencial.